Meus amigos, estamos de volta para falar da partida entre Vasco e Fluminense, derrota do Fluminense por 2-1 nessa primeira partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil. Vou trazer aqui para vocês os lances do jogo e nós vamos analisar a partida que o Fluminense fez. Tenho muita coisa para mostrar para vocês. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu no jogo de ontem. Vamos lá, meus amigos. Ontem nós tivemos tempos bem diferentes no Maracanã. Primeiro tempo, o Fluminense foi melhor do que o Vasco. E não é que a gente tenha feito um grande primeiro tempo, nada disso. O Fluminense ontem, no geral, foi muito abaixo, apresentou um futebol muito abaixo daquele que vem jogando nos últimos jogos. Mas no primeiro tempo nós fizemos o gol e tivemos mais uma boa chance com o Lúcio Acosta. O Vasco teve mais posse, mas não conseguia criar grandes oportunidades de gol. No segundo tempo, as coisas mudam drasticamente e desde o primeiro minuto o Vasco foi melhor, teve mais controle, teve mais volume, criou as melhores oportunidades e o Fluminense morreu em campo. O Fluminense perdeu praticamente todos os duelos naquele segundo tempo. E além disso, nós perdíamos constantemente a segunda bola. Então o Fluminense não conseguia respirar. Foi triste o que nós vimos ontem na segunda etapa. Provavelmente tem relação com o desgaste físico. É uma coisa que a gente tem que considerar. Afinal, enquanto o Fluminense estava jogando uma partida importantíssima no domingo, diante de um sol escaldante no Rio de Janeiro, o Vasco estava descansando, não utilizou o seu time titular no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Então o Vasco era um time muito mais fresco, muito mais preparado fisicamente, digamos assim, e isso fez também a diferença, porque o Luiz Ubeldia demorou a mexer no time. O Luiz Ubeldia foi fazer a primeira substituição ali com 25 minutos do segundo tempo. Então era para ter mexido antes, nós falaremos aqui sobre algumas decisões do Ubeldia, mas foi isso que eu vi na partida de ontem e começou já daquele jeito, né, pessoal? Começou daquele jeito, lançamento, o Ryan ganha o duelo aéreo aqui com o Thiago Silva e aí o zagueiro Freitas, já com isso aqui com 2 minutos de jogo, tá? Ele entra em ação, perde a bola para o Andrés Gomes, e foi uma constante, né? Depois ele consegue se recuperar e trava ali a finalização e foi uma constante, gente. A partida que o Freitas fez ontem foi uma das coisas mais horríveis que eu vi nos meus 35 anos como torcedor do Fluminense. É um atleta que a gente vem falando aqui o ano inteiro, que não tem condições. As pessoas acham que eu fico implicando com o Freitas, mas não é. Gente, eu estou enxergando o que está acontecendo. Não é um zagueiro confiável. É um zagueiro que entrega a paçoca constantemente. Às vezes não sai gol. Por exemplo, como aconteceu nesse primeiro lance. Mas ele entrega todo o jogo. Todo o jogo. Então é muito complicado você ter um zagueiro desse nível atuando como titular durante o ano inteiro. É muito difícil, gente. E ele segue sendo uma grande debilidade do nosso time. Mas o Fluminense vai responder. O Lúcio, jogando aonde ele gosta de jogar, vai receber essa bola e vai acionar o Serna, que já começou o ataque à profundidade por aqui. E aquilo que eu falo para vocês do passe fora dentro, ele mexe com o perfilamento corporal da linha defensiva. Olha só, o Robert Renan, ele está preparado para acompanhar o Serna por aqui, mas na hora que a bola vai para dentro, ele gira e perde a referência do Kevin Serna. Perceba que o Kevin Serna agora vai entrar sozinho. O Lúcio sempre jogando muito bem a um toque, aciona de primeira o Kevin Serna, que vai muito bem aqui, né? A gente fala que às vezes o Kevin Serna não levanta a cabeça. O Kevin Serna levanta a cabeça, vê a chegada do Lúcio Acosta, faz o passe e o Lúcio chuta perigosamente ali por cima da meta do Léo Jardim. Aliás, se a gente tivesse que salvar alguém ontem nesse time do Fluminense, seria o Kevin Serna, né? Kevin Serna se salvou. Não é que tenha feito a grande partida, mas ontem, de fato,
se salvou não somente por conta do gol. Lembra que eu falei para vocês do Freitas? Tá aí, meus amigos, mais uma vez, saída de bola, primeira fase de construção do Fluminense. O Freitas ameaça chutar, não chuta. Tá pressionado ali pelo Ryan. O Ryan toma a frente, pega a bola do Freitas. Isso aqui vai gerar uma boa oportunidade para o Vasco. O Thiago Mendes olha para dentro da área, vê a passagem do Puma Rodrigues nas costas do Kevin Serna. O Puma tenta tirar ele do Fábio e o Thiago consegue fazer o corte. Então, uma boa oportunidade do Vasco, criada pelo Freitas, né? Criada por uma falha ali do zagueiro Freitas. E logo depois desse lance, o Fluminense vai fazer o seu gol, vai responder, porque vem o contra-ataque. O Nonato aqui vai bem, levanta a cabeça, faz o lançamento para o Everaldo. O Everaldo estava passando do Léo Jardim, sofre a falta, tem contato ali muito claro. Muito claro que o Fluminense tem ali a falta para bater. A gente viu o Nonato fazer esse belo lançamento, mas o Nonato fez uma partida ruim, né? Aliás, eu quero acreditar que o Hércules não está bem fisicamente e por isso não vem sendo titular. Porque não existe justificativa plausível para que essa decisão seja uma decisão técnica do Luiz Ubeldia. São jogadores de níveis completamente diferentes. Completamente diferentes. O Hércules é muito mais jogador que o Nonato. Então eu estou achando que ele não está bem fisicamente, tem entrado ali no segundo tempo, porque pega o adversário um pouco mais desgastado e aí joga ali os 30 minutos, 25 minutos finais. Porque não é possível, né? Não é possível que essa seja uma decisão técnica do treinador do Fluminense. Muda muito ali o nosso meio de campo, mas o fato é que o Fluminense teve aqui a falta e nós executamos uma boa jogada ensaiada. Nós vamos ver aqui que o Thiago Silva está completamente livre fora da área. E olha só o que vai acontecer. O Coutinho está marcando o Serna e o Andrés Gomes está aqui por dentro. O Coutinho vai perceber, olha só, o Coutinho está avisando, gente, o Thiago Silva está sozinho. Ele está avisando, aponta de novo, olha só, ele aponta para o Thiago, ele está falando com o Andrés Gomes, o Thiago está aqui sozinho, eu estou marcando o Serna. E na hora que sai o cruzamento do René, o Coutinho vai desgarrar do Serna para tentar conter o Thiago Silva e o Andrés vai correr também para cima do Thiago, mas aí já é tarde demais, porque o Thiago vai receber, ajeita bem ali para o Kevin Serna, ele chuta a bola, desvia no jogador do Vasco, mata ali o Léo Jardim, 1-0 Fluminense. O Fluminense termina a primeira etapa com a vantagem. E aí a gente volta para o segundo tempo e o Fluminense volta morto. É impressionante como que o Fluminense cai na partida. Eu acredito que tenha sim a questão física, mas repito, o Zubeldia demorou a mexer no time. As coisas estavam complicadas para o Fluminense, ficaram complicadas para o Fluminense desde o primeiro minuto da segunda etapa. Aliás, falando das substituições ou da falta delas, cara, por que deixou o Everaldo até o final do jogo? Estava bem claro que até fisicamente o Everaldo já não aguentava mais. Não estou nem entrando aqui na questão técnica não, estou falando da questão física. Por que não botou o JK? E o Keno, hein? O Keno é aquilo que eu falo para vocês. O Keno hoje é um jogador que também não tem condições de jogar no Fluminense. E o Zubeldia ficou refém das suas próprias escolhas. Porque não tem Canóbio. O Soteldo se machucou, você vai botar o Keno. Mas por quê? Porque lá atrás, no início, não foi feito um trabalho para colocar no processo certos jogadores que estão afastados até hoje. Repito, será que o Lavega, se fosse utilizado desde o início, entrando aqui e ali, faria pior do que o Keno fez hoje? Será que o Riquelme, se fosse utilizado desde o início, tivesse mais chances, faria pior do que o Keno fez hoje? São essas perguntas que eu faço para você, porque ontem eu também não botaria o Riquelme nem o Lavega, porque aí é você jogar os moleques na fogueira. Já que ele insistiu com o Keno esse tempo todo, aí era para botar o Keno mesmo.
mas são as consequências das escolhas que você faz durante a temporada. Aqui a gente vai ver, ó, o primeiro gol do Vasco, logo ali aos 4 minutos, surge de uma transição. A bola estava com o Fluminense, o René aciona Soteldo, que dá uma bola quadrada aqui para o Martinelli ali pelo meio. Martinelli joga para cima e o que eu falei para vocês dos duelos e da segunda bola. Vai acontecer o duelo, segunda bola e a posse fica com o jogador do Vasco. Eu adiantei aqui para a gente ir ao que interessa. E o que nós vemos a princípio, gente? O Samuel Xavier saindo para marcar o Andrés Gomes. O Kevin Serna está aqui bem por dentro no Puma Rodrigues, porque era a referência individual dele na partida. Geralmente, o Samuel Xavier pegava o ponta deles, o Andrés Gomes, e o Kevin Serna pegava o lateral, que era o Puma Rodrigues. É um encaixe bem natural. Quando tem essa dobra por um corredor, geralmente o lateral que está defendendo pega o ponta e o ponta que está defendendo pega o lateral adversário. Então, o Serna está na referência individual dele aqui, né, no Puma Rodrigues, um pouco mais por dentro. O Ryan não está afundado na linha defensiva do Fluminense, ele está um pouquinho aqui fora da área e o Martinelli observa isso. Martinelli vira o pescoço e vê que o Ryan está por aqui e isso vai ser importante para o desenrolar do lance. Olha só, o Martinelli vê que o Ryan está livre por aqui e ele vai marcar o Ryan. Ele chega por aqui, fica na frente do Ryan. Está bem claro que o Ryan está sendo marcado pelo Martinelli. Ó. Ele está todo momento olhando. Ó. É a referência do Martinelli por aqui. E ao lado ali do Ryan, nós vemos o Nuno Gomes, que está sendo marcado pelo Freitas. Esse é o encaixe de marcação dentro da área do Fluminense. O Andrés Gomes passa pelo Samuel Xavier com muita tranquilidade. Ó, já passou. E olha o que vai acontecer, meus amigos. No momento que sai o cruzamento, o Nuno Gomes toma a frente do Freitas. Ele estava aqui nas costas do zagueiro argentino. Então ele vai tomar a frente do Freitas. O Freitas já sai aqui na caça. A bola chega na área. E isso aqui a gente tem que realmente mostrar. O Vasco deu muita sorte no lance. Porque percebam que o Nuno Gomes iria dominar a bola. Ele vem aqui botar a sola do pé para travar essa bola. Ele erra o domínio. A bola espirra, passa pelo Thiago Silva. E nesse momento, o que nós vemos é o Ryan completamente livre. O Martinelli só olhando para a bola. O René poderia, na hora que o cruzamento saiu, o René poderia ter fechado um pouquinho mais rapidamente aqui por dentro. Ele não faz, mas olha só. O Ryan está completamente livre para fazer o gol. E o Martinelli percebe isso, né? Dá aquela baixada e sai o primeiro gol do Vasco num desencaixe ali da marcação do Fluminense dentro da área. Uma pitada de sorte do Vasco. E uma coisa também importante, o Samuel Xavier, desde que chegou ao Fluminense, tem muita dificuldade de bloquear cruzamento. Muita dificuldade. A gente já levou muitos gols dessa maneira. O Samuel é um excelente lateral, né? Muito bom, gosto muito do Samuel. Mas os 2 gols ontem saíram de lances em que ele deixa a bola ser cruzada para a área. É algo que ele precisa melhorar, ele precisa evoluir nesse quesito. Porque o Fluminense nos últimos anos levou muitos gols dessa maneira. Mas vamos ver aqui, ó, outro lance perigoso do Vasco. A bola bate no corredor lateral. Novamente, pessoal, aquilo que eu falei dos duelos, né? O Fluminense começou a perder todos os duelos, perdia a segunda bola. Ó, o PH vai entrar numa dividida com o Martinelli e vai ganhar. Ganha na marra ali, mantém a posse de bola. Aliás, eu venho elogiando o Martinelli esse ano, né? Faz um 2025 muito bom, mas ontem a partida do Martinelli foi muito abaixo, como de quase todo o time do Fluminense, mas o Martinelli não conseguiu manter aquele nível, né, no meio de campo que ele vinha mantendo já há bastante tempo. Ó, PH aciona o Andrés Gomes em profundidade nas costas do Thiago, vem o cruzamento. O Mita nas costas do Samuel, faz a finalização e o Fábio efetua uma belíssima defesa com os pés. E o Vasco vai chegar novamente, meus amigos. Novamente, o Vasco vai chegar perigosamente agora numa cobrança de escanteio. O que nós vemos aqui? O Puma Rodrigues,
que é o jogador que faz o cabeceio, ele está sendo marcado pelo Keno. O Keno está efetuando aqui o bloqueio no Puma Rodrigues. Por que esse bloqueio é importante? Esse bloqueio, teoricamente, impede que o jogador ataque a bola em velocidade. Aí o jogador, quando ele faz essa corrida em direção à bola, ele entra em vantagem cinética. Ele tem vantagem cinética em relação aos defensores que estão parados na jogada. É muito difícil você marcar alguém que está vindo correndo. E olha só o que vai acontecer. O nosso glorioso Keno vai abandonou o Puma Rodrigues. Ele vai entrar aqui na entrada da pequena área. O Freitas chega atrasado. E o Vasco tem mais uma boa oportunidade. Mas o Keno não pode. Olha só, gente. Olha só, vou até voltar aqui. O Keno tá efetuando o bloqueio, tá marcando ali. Abandonou a gente, olha só. E aí o Freitas tenta duelar ali. Mas já tá atrasado na jogada. E o Puma cabeceia, a bola pega na trave. É algo que não pode, de forma alguma, acontecer. E nós vamos para o último lance da partida. O Fluminense leva o gol ali na Bacia das Almas. Em uma jogada que o Ryan pega a bola pelo corredor lateral direito do ataque do Vasco. Tem dois jogadores aqui marcando. Ele passa dos dois. É parado pelo Hércules. E aqui é aquilo que eu falo da malandragem. Gente, o Serna aqui é para colar na hora que aconteceu a falta. Aconteceu a falta. O Ryan ainda nem levantou. Cola no Ryan, pega a bola. Não deixa bater rapidamente. Não deixa bater rapidamente. Está no final do jogo. Então é uma coisa que falta ao Fluminense. Falta essa malandragem. Na hora que o Ryan caiu, já vai atrás da bola, pega a bola, agarra o Ryan. Não deixa bater rápido essa falta. Era praticamente o último lance da partida. E o Serna fica ali olhando. Ó, vem a cobrança de falta. A bola bate no Andrés Gomes. E novamente, meus amigos, o Samuel Xavier deixa o Andrés Gomes cruzar. Está bem longe aqui do Andrés Gomes. E dentro da área nós temos um duelo muito bem definido entre Freitas e Verratti. O Freitas bota o braço aqui no Verratti. Está duelando ali. Mas vem cruzamento. A bola vai nas costas do Freitas, ela só gira. E o Verratti faz o gol da virada do Vasco. É um gol que doeu, né, pessoal? Doeu porque é muito difícil, cara. É muito difícil a gente ter que aturar o Freitas durante um ano inteiro. E a gente vinha falando aqui, caramba, cara, tomara que o Freitas não entregue a paçoca nessa semifinal. Tomara que o Freitas consiga manter ali um bom nível, porque esse tipo de jogador ele entrega em momento importante, ele entrega em momento decisivo. E não foi diferente. A gente que assiste futebol já há muito tempo, quantas vezes você viu um jogador que está acostumado a entregar paçoca entregar em momentos decisivos? Várias vezes, porque é o que esse tipo de atleta faz. Então tá aí, ó, 2-1 Vasco, não tem nada perdido. O Fluminense tem totais condições de reverter esse placar. Tem totais condições de chegar no domingo, fazer uma partida muito melhor do que essa e vencer o Vasco. Vai ser difícil? Vai, claro que vai. Afinal, eles terão a vantagem, mas é preciso que o Fluminense entre de uma maneira diferente. E o que aconteceu no segundo tempo não pode acontecer. O Fluminense não pode morrer como morreu no segundo tempo, perdendo todas as divididas, perdendo primeira bola, segunda bola, duelo, não dá. Então é preciso que a gente tenha um comportamento diferente. E eu confio sim na nossa virada. Vamos torcer para que o Luiz Beldia tome as decisões corretas. E vamos torcer também para que os nossos atletas estejam aí em uma noite melhor. Não tem nada perdido, vamos para cima deles no domingo. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Inscreva-se no canal, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!